Oi meninas, tudo bem? Keila, Manu, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos começar. Dá um minutinho pro Instagram avisar todo mundo e a gente poder... Voltei. Eu coloquei aqui no 4G porque deu uma... Vocês sentiram aí, né? Que deu uma travadinha. Então eu já coloquei aqui no 4G para a gente não ter problemas com a internet. Porque tá indo bastante live, né? Agora esse horário. Oi, Dani. Então vamos lá. Dá mais alguns segundinhos. E aí, olha só. Cadê? Manu aqui colocou. Cheguei, vim para ficar. Oi, Manu. Gostei. Eu tive justamente essa ideia durante a caixinha de perguntas ontem que eu abri, né? Sobre joelho. Sempre que eu falo de joelho, sempre que a gente entra no assunto de joelho em X, rola uma polêmica. Toda vez rola uma polêmica. Ah, mas é bom, é ruim? O que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? Nananana. Então, sempre é um assunto que rende bastante. E... Enfim, aí eu achei que alguém poderia perguntar sobre joelheiras e acabou não perguntando, mas resolvi falar isso em live. Oi, Mari, tudo bem? Vamos falar de joelheiras. Pra gente começar... Já quero saber aqui de quem tá aqui comigo ao vivo. Vocês já usaram? Eu sei que, olha só, tem uma exceção aqui porque com a própria Manu, porque eu já indiquei joelheira pra Manu, mas é um caso bem diferente. É um caso, eu diria que é até uma exceção, assim, porque é por uma finalidade diferente. Mas eu quero saber de vocês, se alguém já usou joelheira, tipo, eu tô com dor no joelho e vou usar joelheira pra melhorar a minha dor. Responde aí pra mim enquanto eu vou mandar essa live aqui pra algumas pessoas. Pronto. Dor no joelho é muito comum, né? Pra bailarinos, em geral. Não, nunca usei joelheira, mas eu quero e preciso. Já vou falar que o caso da Manu aqui é uma exceção, porque não é por conta, a Manu pode até falar um pouco mais nos comentários, não é por conta da dor no joelho em si, né? É por conta do... eu tava indicando isso pra ela por conta do sapinho. Então imagina a posição do sapinho. Eu tenho o apoio do meu joelho próximo ao chão, e isso acaba machucando um pouco. Se a pessoa tem um joelho um pouco mais pontudinho, né? Acaba fazendo uma pressão da gravidade contra o chão e aquilo acaba prejudicando, né? Então, esse é um caso que eu indico, mas só nesse caso mesmo. Eu só usei em coreografia de contemporâneo, mas não por dor. Isso, exatamente. Quando a joelheira... O que é isso mesmo? É como se fosse, Keila, uma proteção do joelho. Então, imagina que é como se fosse uma faixa... tensor, algumas pessoas utilizam essa nomenclatura, tensor de joelho. Então é uma estrutura que você puxa e é um elástico que acaba apertando bastante. E aí você encontra, por exemplo, joelheira, você encontra tornozeleira, então é uma coisa que você puxa aqui como se fosse uma meia. Então ele vem daqui até mais ou menos a metade do pé e ele pressiona, né? É como se fosse uma lycra assim forte, que acaba pressionando aquela articulação. Munhequeira, cotoveleira eu vejo, quase não vi, mas assim, munhequeira já vi bastante, joelheira, tornozeleira, cinta, o que eu vou explicar hoje vai no mesmo princípio da cinta. Com certeza vocês já viram alguém usando aquelas faixas assim, que você põe na barriga, sabe? O princípio vale para isso também. E aí realmente eu indico, que nem a Mari colocou aqui pra coreografia, realmente eu indico quando você tem o apoio, né, o atrito do joelho contra o chão, né?
E como eu já usei também nesse caso. Você já viu tornozeleira em ginástica, Ju? Já vi. Já vi de uma forma até que comum, assim, até. Oi, Carol, tudo bem? Já vi de uma forma até que comum. E aí, vamos lá. O porquê que não é legal, né? Por que eu não deveria usar joelheira ou quais são os motivos? Mas era em figurino mesmo, como tinha muito chão. Legal, até dava uma escondida aí, né, no próprio figurino. Isso é legal porque realmente, você pega uma pessoa que tem um joelho, mais uma vez, um joelho pontudinho assim, ou até dependendo do movimento contemporâneo, né, utiliza bastante giros no chão, aquela coisa toda, então é interessante sim. Mas quando a gente pensa em dor de joelho, aquela dor proveniente de lesão ou de uso em excesso do joelho, né, movimentos repetitivos do joelho, eu realmente não aconselho joelheira. Por quê? Vamos lá agora. Essa é uma live rapidinha, realmente só para poder explicar o porquê que a gente não deve usar joelheira ou cinta ou qualquer outra coisa do tipo. Então imagina que eu tenho o meu músculo que está ali em volta daquela articulação, tá? Então vamos usar ainda o exemplo do joelho. Que músculos que eu tenho em volta da minha articulação do joelho? Eu tenho o quadríceps, que é o meu músculo da frente, dá pra ver aqui? Tenho o quadríceps do joelho. Preciso levantar, né? Tô o dia inteiro sentada. Então eu tenho o quadríceps, que é a parte da frente da minha perna. Eu tenho o glúteo um pouco mais posterior de coxa aqui, que faz uma ligação com o meu joelho. Eu tenho minha musculatura de tibial, que é aqui na frente, e tenho minha musculatura de panturrilha, gêmeos, gastrocnêmio, enfim, sóbrio. Então, essas musculaturas que acabam se interligando no joelho, na minha articulação joelho, certo? Então, elas funcionam como se fosse um suporte para essa articulação, percebe? Então, por isso que eu sempre falo que, assim, 99,9% das lesões, elas são prevenidas e a gente consegue se recuperar das lesões através do fortalecimento. Porque é esse o princípio. Se eu tenho um músculo forte, o músculo ele tá ali, ó, protegendo realmente a minha articulação. Aqui a gente está dando o exemplo do joelho, mas eu posso colocar isso para qualquer articulação. Lembrando, parênteses aqui, a articulação é toda dobra, a avó fala muito isso, né? As juntas, sabe as juntas? Então, é a articulação. Tudo que tem movimento. Então, ó, aqui eu tenho uma articulação, aqui eu tenho articulação, cotovelo, articulação, ombro, articulação, tá? Então, tudo que tem movimento. Eu posso, por exemplo, quando eu penso em dor de ombro, em lesão de ombro, tenho que pensar em toda a musculatura que está em volta do meu ombro. Então, o próprio deltoide, que é esse músculozinho aqui, a ombreira. Eu tenho os músculos do peitoral, eu tenho os músculos do próprio braço, eu tenho os músculos aqui de trás, das costas, eu tenho os músculos do trapézio. Então, tudo é uma interligação, entende? Se eu tenho aquela estrutura que está próxima forte, por mais que eu tenha uma lesão na minha articulação, por mais que eu tenha dor, aquilo vai passando conforme eu vou fortalecendo, e aí a lesão, ela meio que ela tem um platô, não é platô a palavra certa, ela se estagna. Então lá tá estagnado, tá bonitinho, assim como as minhas lesões. Por exemplo, eu tenho algumas, uma lista. Todas estão estagnadas, bonitinhas, por quê? Tem uma musculatura que tá ali protegendo e fazendo principalmente o papel delas, certo? De ativação com um movimento específico, certo? Então, a Keila me pergunta bastante sobre joelho também, né? Oi, Ruth, Isadora, Julie. E quem tiver perguntas, mandem perguntas, tá bom? Sobre joelho ou qualquer outro tipo de articulação. Então, ok, imaginei o meu músculo ali protegendo a minha articulação, certo? Agora eu vou vir com a minha joelheira bonitinha, porque eu tô com dor no joelho. E aí eu vou colocar a joelheira porque ela vai pressionar. Para quem nunca usou, tem uma pressão ali, né? É como se fosse, não sei se vocês conhecem, talvez algumas meninas não, mas antigamente tinha, ou até hoje na verdade, né? Existem algumas meias de compressão
que quem tem problema de varizes acaba usando, que é uma meia que comprime realmente a musculatura, né? Então, quando a gente fala em joelheira, tornozeleira, qualquer aparato desse nível, ele tem uma pressão, ele tem uma compressão contra a nossa musculatura, certo? Então vamos lá. Tô com meu joelho, tô com dor, então eu vou colocar uma joelheira, certo? Vesti a minha joelheira. Pá, coloquei. Aquele aparato, ele faz uma pressão até que forte na região da minha articulação. No caso aqui, ele pega um pouquinho na parte de cima, um pouquinho na parte de baixo e tem uma bolinha bem no centro. Se você ainda ficar com dúvida, depois coloca no Google, joga no Google depois, joelheira. Vocês vão entender como que é a estrutura. E aí ele fica exatamente colocado em cima da minha articulação do joelho. E aí o que acontece? Nosso corpo é muito inteligente, mas ao mesmo tempo meio preguiçoso. Ó, com esse realmente é muito parecido, porque ele tem essa ideia de comprimir realmente a musculatura. E olha só como isso pode ser prejudicial, né? Da mesma forma que ele é muito bom para um caso de varizes, ele pode ser muito prejudicial se não utilizado da maneira correta. O nosso corpo é meio preguiçoso, apesar de inteligente, meio preguiçoso. E aí, quando eu visto isso, o meu corpo fala assim, nossa, que interessante. Tem alguém ou alguma coisa que tá fazendo o meu papel aqui. Então, eu não preciso fazer força, eu não preciso deixar aqueles músculos que estão em volta da minha articulação ativos. Por quê? Porque tem alguma coisa que tá fazendo esse papel por mim. Então, lembra sempre disso, o nosso corpo ele vai querer gastar o mínimo de energia possível. Então, se tem alguém fazendo o meu papel, se tem alguém fazendo o trabalho que eu deveria fazer todos os dias, eu vou deixar de fazer. Concorda? Consegue entender essa relação? E aí, já dou uma olhada aqui, Ruth. Vou só fechar aqui o pensamento. E aí, o nosso corpo ele entende que não precisa fazer força, então ele vai jogar a energia para ficar bem aqui, não vou gastar energia, ele vai gastar energia com outra coisa, entendeu? E aí, isso em um dia não vai ser prejudicial. Não vai ser um dia que você colocou a sua joelheira e você vai se machucar, não é isso. Eu sempre falo de longo prazo. E aí, imagina, eu coloquei minha joelheira hoje. Aí eu coloco minha joelheira amanhã. Aí eu coloco depois de amanhã. E aí soma uma semana, soma 15 dias, soma um mês. Vamos supor, um mês. Nossa, que legal, meu joelho parou de doer. Olha só que loucura isso. Meu joelho parou de doer, eu vou tirar minha joelheira. Eu não acho que não preciso mais usar ela. Eu tirei e vida normal, tá? Vida normal, seja no exercício, seja no dia a dia para colocar, enfim. E aí o que meu corpo tava fazendo antes? Não tava fazendo nada. Não tava fazendo força, não tava ativando a musculatura do joelho. E por mais que eu tenha tirado essa joelheira, por mais que eu tenha tirado esse aparato, o nosso corpo ele ainda vai ficar de boa ali, vai falar, não preciso fazer força porque tinha alguém fazendo força por mim. E esses músculos que estão em volta da articulação também vão ficar um pouquinho preguiçosos, até porque eles não estavam sendo recrutados antes, percebe? Então, existe uma lei do treinamento que chama assim, lei do uso. Se eu uso, eu ativo. Se eu não uso, eu atrofio. Sabe aqueles vovozinhos, assim, aquelas pessoas bem velhinhas que você vê que não tem músculo nenhum? Que são, assim, bem fraquinhas, que você tem até medo de chegar perto, que parece que vai machucar? É mais ou menos isso, porque o vovozinho, ele não utiliza muito o músculo dele. E aquilo lá vai atrofiando. A gente tá falando de longo prazo, tudo bem? Vai atrofiando. Então, o mesmo serve pra mim. Se eu não usar o músculo, ele vai atrofiando e esqueceu o músculo. É que agora a gente não usa tanto, não é uma prática comum, mas quem é mais velho, assim, vai lembrar que alguns anos atrás a gente usava muito gesso. Quem lembra? Não sei se alguém lembra. Usava gesso. Quebrou o braço? Coloca gesso. Quebrou a perna? Coloca gesso. E aí, não sei, eu nunca coloquei. Mas assim, quem já colocou aqui ou já viu alguém que teve essa experiência, é nítido. O dia que você tira o gesso do braço,
Um braço tá assim e o outro braço tá assim. Por quê? Eu não usei. Eu entrei em atrofia. Eu não usei. Lei do uso e desuso. Se eu não usei, eu entro em atrofia. Certo? Então, o mesmo princípio serve para o meu joelho. Se eu não uso, eu vou atrofiando. E aí, num simples movimento, porque é assim que a gente se machuca. Não é nos movimentos... Olha lá, a Mari já colocou gesso. Colocou aonde, Mari? E não sei se você conseguiu perceber essa diferença, porque também vai de acordo com o tempo que você fica com o membro imobilizado. E aí, dependendo do nível, chega a ser bem grande essa diferença. E aí você olha, né? O seu joelho vai falar, beleza, não tô fazendo força, tô atrofiado ali. E aí, num movimento simples, porque, voltando ao pensamento, né? A ideia. A gente se machuca nos movimentos simples, não é nos complexos. Por quê? No complexo eu tô prestando atenção, eu tô concentrada, mas assim, num movimento simples é a hora que eu vou subir uma escada, a hora que eu vou descer uma escada, a hora que eu vou sair do carro, a hora que eu vou subir no ônibus. Percebe? E aí eu não estou atenta, eu estou desatenta e eu vou lá e me machuco. Porque o músculo está dormindo, está atrofiado e aí eu me machuco por conta de um uso excessivo de uma joelheira. Olha só que loucura. Então, vamos voltar no início do pensamento. Eu coloquei a joelheira para não ter dor e aí no final das contas eu usei há tanto tempo que meu músculo ele meio que atrofiou. E aí eu me machuquei por usar a joelheira. Nossa senhora, que loucura. Mas é mais ou menos isso que funciona. E aí, o mesmo princípio acontece para qualquer tipo de articulação. Estou falando do joelho, mas é a mesma coisa se eu colocar uma tornozeleira. O que eu já vi de meninas subindo na ponta, fazendo aula de balé com tornozeleira, é uma coisa absurda. E aí realmente, porque a compressão daquele material, ele te dá suporte. Você sente uma segurança muito grande. É o que todo mundo relata. Nossa, Ju, mas eu sinto uma segurança com a joelheira. Eu sinto uma segurança com a tornozeleira. Ótimo. Mas quem tem que te dar essa segurança é o seu corpo, é o seu músculo. Então não tem problema de você usar 1 dia, 2 dias. Até porque muitos fisioterapeutas até recomendam durante um período, dependendo do tipo de lesão e dependendo também do seu estágio na recuperação. Mas cuidado para esse uso não te prejudicar lá na frente, não fazer um uso além do recomendado, certo? Que vai depender, mais uma vez, da lesão e do tipo, onde você está dentro do processo de recuperação, de reabilitação. Então, se você acabar passando, porque, eu vou dar mais uma segurada, porque, né, vai que... Não, você vai estar se prejudicando. O mesmo serve para cinta, e eu já explico o porquê. Deixa eu voltar aqui na pergunta da Ruth. Lesionei meu joelho dançando, estou com suspeita de rompimento de ligamento, mas com a quarentena não consegui fazer a ressonância ainda. Minha pergunta é, eu vou conseguir voltar a dançar? Sim. Sim, mesmo depois de operar, estou usando a joelheira, é prejudicial? Aí que tá, Ruth, nesse seu caso não. Por quê? Aí que tá. Você tá com uma lesão de joelho, você tá com um possível rompimento de ligamento anterior, né? O ligamento cruzado anterior. É como se a gente tivesse no joelho lá atrás 2 xizinhos, assim, ó, um xizinho no caso. E aí eu tenho o ligamento posterior e o ligamento anterior. O anterior, infelizmente, ele é mais frágil. E aí, geralmente acontece essa lesão quando a gente tem um giro, tá? Tem a coxa, tem o osso de baixo aqui, a tíbia, né? E aí eu faço um giro e aí esse ligamento ele acaba se lesionando. Então, nesse caso não tem problema. Até porque deve ser uma recomendação médica ou do fisioterapeuta o uso da sua joelheira. Mas primeiro, né, que você me perguntou, posso voltar a dançar? Sim, porém respeite todo o processo de reabilitação. Porque se você for entrar numa cirurgia, ele vai reconstruir esse ligamento, então ele vai pegar lá um pouquinho do que sobrou aqui, um pouquinho do que sobrou ali, vai fazer um enxerto, tá? Tem algumas técnicas, não me vem ao caso falar quais são, né? Não é da minha parte profissional, mas ele vai fazer um enxerto, vai grudar ali e você não vai lesionar, porque ele vai estar grudadinho, bonitinho
A chance de você lesionar aquilo lá, de novo, é muito difícil. Aí, olha só, a gente pode entrar numa live só sobre isso. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente no processo de reabilitação, com o outro joelho, tá? Porque você tem um joelho que tá praticamente parafusado ali, tá grudado. E o outro joelho tá na sua anatomia normal. Então tome muito cuidado, tá? Porque o risco de uma lesão bilateral é grande. Quando a gente tem ombro, quando a gente tem joelho, quando a gente tem coisa dos dois lados, eu machuco um e acabo, por parte inconsciente do nosso corpo, como uma forma de proteção, eu acabo sobrecarregando o lado bom, o lado que está saudável. E aí, por excesso, por falta de fortalecimento, tudo que vocês já conhecem, eu acabo sobrecarregando o outro lado e lesiono o outro lado. Então, por recomendações médicas, sim, sem problema nenhum, certo? E aí, realmente, respeitar mais uma vez o processo de reabilitação, período de cirurgia, faça fisioterapia exatamente como deve ser feita, como for recomendado, todas as sessões, e realmente só faça exercício quando for liberado, tá? Porque esse giro é o que faz o ligamento romper. Então, se ele não estiver muito bem colocadinho lá, recuperado, um pouquinho de giro que você fizer, e isso não é um movimento complexo, é um movimento simples, você pode lesionar, tá? Deixa eu voltar aqui as perguntas. A Dani, ó, afina mesmo, coloquei gesso no braço. Porque lei do uso. Se eu uso, meu músculo tá lá, movimentando. Se eu não uso, ele tá parado e ele vai atrofiando. Eu dei o exemplo dos idosos, né, do vovozinho, porque é muito nítido nos idosos. Minha vozinha mesmo. Você não vê quase um músculo, olha que ela até aqui ativa, mas você vê que o músculo é fraquinho, assim, sabe, murchinho, justamente por conta disso. No braço direito deu pra notar. Eu parti o braço a comer queijo e andar num sobe e desce. Tá vendo? É o que eu falo, a gente sempre se machuca nas coisas simples. É sempre no simples, é sempre no que tá automatizado, porque a gente não presta atenção. Não presta atenção. E aí no movimento mais complexo, como a gente tá atento, fica muito mais fácil do corpo prestar atenção e a gente evita de se machucar. A cinta seria usada para afinar a cintura? Não, vamos entrar neste ponto agora. Manu, lesionei o joelho dançando, tenho desgaste, devo usar joelheira? Não. Lude. A não ser, vamos lá, mais uma vez, ressaltando, a não ser que seu fisioterapeuta, a não ser que seu médico recomende, mas não é recomendado você usar por conta própria. É tipo você tomar remédio por conta própria, é quase isso. Não use a joelheira por conta própria. O que você precisa fazer? Que o músculo, o seu corpo entenda que o músculo é a sua própria joelheira. E como que eu faço isso, Ju? Adivinha? Fortalecendo. Se eu fortaleço, o meu músculo faz um papel de joelheira. Olha só que loucura isso. O meu músculo faz o corpo um papel de joelheira e protege a minha articulação. Eu estando lesionada, voltando de uma lesão ou não, como prevenção ou como uma forma de reabilitação mesmo, certo? Mas lembrando que toda vez que eu tenho uma lesão, eu só posso fortalecer, eu só posso voltar às atividades assim que meu médico ou fisioterapeuta me liberar. Porque, vamos supor, eu tô lá recuperando, né? Sabe quando a gente se machuca e faz a casquinha? Quando tá formando a casquinha, essa analogia é muito legal. Tá formando a casquinha. Aí você vai lá, dá aquela cutucada e arranca a casquinha. É mais ou menos isso. Então, espera cicatrizar por completo. Não espera estar no quase e arrancar a casquinha. É isso que acontece quando a gente volta antes do recomendado. Tá bom? Foi isso mesmo, senti girar meu joelho na hora. E aí, Ruth, nesse caso, provavelmente, depois, o que posso fazer para não acontecer de novo? Era isso que eu ia chegar. Malhar para fortalecer a musculatura seria bom? Exatamente. E aí, o que você precisa? Olha só, essa sacada é boa. O que você precisa fortalecer? Claro que o corpo todo, mas o que você precisa priorizar? Olha só, presta atenção. O músculo que faz o papel do seu ligamento. Vamos com calma.
eu preciso priorizar o fortalecimento do músculo que faz o papel do ligamento que eu rompi. E que músculo faz isso? Posterior. Então, nós vamos entrar numa aula de anatomia aqui, mas esse músculo, essa porção do meu corpo, ela faz um trabalho muito parecido com o meu ligamento cruzado anterior. Ou seja, se eu tenho essa parte do meu corpo forte, eu não sobrecarrego o meu ligamento. Percebe? Porque eles têm a mesma função, que é de não anteriorizar a tíbia, não levar a tíbia para frente. Então é como se fosse como chama aquela brincadeira que a gente brinca com corda até estourar? Esqueci o nome, gente. Cabo de guerra. Como se fosse um cabo de guerra. Com a tíbia, e aí o ligamento ele puxa o fêmur e a tíbia, percebe? E aí se eu tenho o músculo é como se eu dividisse um papel assim. Vou dividir meu trabalho. E aí, músculo, vamos dividir o trabalho? Beleza, vou dividir com você. E aí ninguém fica sobrecarregado. Sabe? Tipo trabalho em grupo, que só um faz, não deixa só um fazer, não deixa só o seu ligamento fazer o trabalho completo. Divide esse trabalho em grupo com o seu músculo, tá bom? Qual a diferença já vou entrar na parte da cintura, tá? Qual a diferença do músculo para o osso? Basicamente, o osso é o que dá a estrutura, né? É o que tá por trás. E o músculo, ele vai envolver o meu osso, tá? O músculo, ele envolve o osso e protege o osso. O osso é a parte dura do nosso esqueleto e o músculo é o que vai realmente recobrir todo aquele esqueleto, vai dar o suporte, né? Porque imagina, se eu fosse... Eu teve um professor que falou uma coisa assim pra aula uma vez. Imagina se a gente fosse só osso, esse duro, né? Rígido. Se eu fosse só músculo, eu não ia parar em pé. Então eu preciso das duas coisas para fazer o corpo. Deus é muito incrível e fez tudo muito perfeito. Então é melhor fazer fortalecimento em vez de usar a joelheira? Sim, sem sombra de dúvidas. Faça o seu corpo ser a sua joelheira. Ju, no meu caso específico, seria possível fazer fortalecimento para o meu músculo ter a sua própria joelheira? Então, Manu, aí que tá. Que, como a gente falou lá no começo da live, por que eu indico joelheira pra você? Por que a Mari também usou joelheira? Porque não é, olha só, é um fator externo. É um atrito que você vai ter no joelho ali, percebe? Pra quem chegou depois e entendeu o que eu tô falando, por que eu indiquei a joelheira pra Manu? Numa posição de sapinho, porque eu tenho essa parte do meu joelho, essa parte interna, pressionando o chão. Então, é como se eu tivesse um fator externo, entende? Você não está usando a joelheira porque você tem dor dentro do joelho. Eu indiquei porque você tem uma dor na parte de fora, justamente por conta de apoio. Apoio do osso contra o chão, certo? Mas é só no sapinho. Acabou o sapinho? Tira esse negócio fora, tá? E aí, você pode, até que a gente conversou no direct, você pode usar a joelheira, mas também você pode usar uma toalha. Dobra uma toalha, né? Uma toalha fofinha, uma almofada também é bem válido. E ela vai fazer esse papel de proteger o seu osso contra o chão, tá? Eu sofria bastante, assim, a Mari me fez lembrar, eu sofria bastante nas aulas de contemporâneo. Que raspava o joelho no chão e batia, aquela coisa. Então, nesses casos, não vai te causar um mal. Mas são nesses casos específicos. Não use a joelheira pro resto da sua vida. Certo? Ruth, estou acima do peso. Você acha que isso contribuiu para o rompimento? Sim, pode ser. Que emagrecer seria algo necessário para evitar novas lesões? Ruth, assim, quando a gente fala em lesões, isso não só no ligamento cruzado, tá? Quando a gente fala em lesões no geral, um dos fatores é anatômico. Então, talvez, são muitos fatores, mas talvez pode ser que a sua estrutura corporal contribua para uma lesão. E aí é uma coisa que não tem como você mudar. Por exemplo, qual é um dos fatores de predisposição para rompimento de LCA, rompimento que você teve? Joelho em X. Então lembra lá que a gente conversou sobre o joelho em X? Por quê?
Eu não tenho muito, mas talvez dê pra entender. Quando eu tenho o joelho em X, eu tenho essa forçada para trás. E aí o que acontece aqui? Imagina que aqui é meu fêmur, aqui é minha tíbia, certo? O joelho é essa estrutura. Quando eu tenho o joelho em X, eu acabo forçando isso para trás, certo? E aí eu vou perdendo a cartilagem, eu vou forçando o ligamento lá atrás, é como se ele esticasse um pouquinho mais do que deveria, e aí é um fator de predisposição. Assim como o estar um pouco acima do peso também é um fator. Por quê? É a gravidade. Você está fazendo força ali contra aquela estrutura. Também pode ser, tá? Enfim, tem muitas coisas que podem ser. Então, uma delas anatomia, outra delas porque você fez algum movimento, mais uma vez, né, como você já falou, de giro e aí tinha que acontecer isso. Às vezes por trauma. O que é um trauma? Quando eu bato, quando eu caio. E é uma coisa que não tem como a gente prevenir. Não tem como. Não vou cair. Não, é uma coisa que acontece, né? É um acidente. Não tem como a gente prevenir. Então tem alguns fatores, mas sim, dependendo do nível que você tiver um pouquinho acima do peso, pode ser sim. Oi pra quem tá chegando. Opa, até virei a câmera aqui. Aí. Oi pra todo mundo que tá aí. Se tiverem dúvidas, mandem. Quando eu treino espacate, eu uso algo de apoio no chão. Não sei se isso foi uma pergunta, Manu, mas se é muito... Sabe o que eu ia lembrar? Sabe pé na barra? Eu sentia muito incômodo, pé na barra, certo? Eu sentia muito incômodo dessa parte... Cadê a câmera? Aqui. Dessa parte contra a barra. Então imagina a barra, eu tô aqui. Eu sentia muito incômodo. E outras alunas já relataram isso pra mim durante a aula. E aí é uma coisa que, mais uma vez, é um atrito ali. Então não tem problema nenhum você colocar uma toalhinha, alguma coisa que te dê um conforto, tá? Vai no mesmo sentido da joelheira. Então se você tá treinando espacate, tem alguma estrutura sua que te incomode do apoio contra o chão, eu, Juliana, não vejo problema nenhum em você colocar uma proteção. Ju, não é sobre isso, eu não vou participar do sorteio pra não vizinha, porque eu já tenho... Mari, pode participar, fica tranquila. Depois eu vou te mandar um direct. Futuramente, a Ruth aqui mandou, futuramente a academia seria uma boa opção, uma boa solução para evitar novas lesões? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, Ruth, eu como profissional de educação física, o que eu te recomendo, a academia é ótimo. E é importante você chegar no lugar e dizer o motivo que você está lá. Então, olha, eu sou bailarina, ou eu faço balé, ou uma coisa do tipo, e lesionei meu joelho, fiz uma cirurgia há X meses de ligamento cruzado anterior. Por quê? Existem alguns movimentos e às vezes até alguns aparelhos que não é que você não possa fazer, mas que não são tão indicados para quem já teve lesão de ligamento cruzado anterior, tá? Então é importante você... Isso não só para academia, tá? Para um estúdio de pilates, para qualquer lugar que você for fazer o seu fortalecimento, é importante verbalizar isso para o seu professor saber. Porque ele vai falar, opa, tal exercício talvez não seja adequado para Ruth, tá? Por conta dessa lesão. Ana, lesão no joelho, sou craque nisso. Em janeiro tive até que tomar injeção, pois minha cartilagem já estava desgastada. Conheço essa. Essa injeção, para quem não conhece, é uma... Me fugiu? Infiltração. E eu tenho algumas ressalvas contra a infiltração. Ela é boa, mas a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Não sei se a Ana tá aí ainda. Ana, me conta um pouco mais como é que foi, se você fez mais de uma infiltração, se foi só em um joelho, se você fez nos dois, qual foi a recomendação que o médico ou fisioterapeuta te passou? E eu já explico por que eu tenho algumas ressalvas. Eu tô aqui pra isso, pra responder as perguntas de vocês. Fico com muito medo de não poder mais dançar ou ter nova lesão quando estiver a dançar. Acho que gerou um certo trauma.
É normal, Ruth, é super normal ter esse pequeno trauma, porque parece que tudo que você for fazer vai acontecer aquela dor de novo, vai acontecer aquela lesão. Olha só, eu tive, no período que eu dancei uma companhia de dança profissional aqui em São Paulo, uma das colegas, ela já tinha lesionado um joelho, já tinha feito a cirurgia naquela época há pelo menos 5, 8 anos, e aí ela acabou machucando o outro joelho durante uma apresentação. E aí, primeiro, pela questão anatômica, porque ela tinha muito joelho em X. Segundo, porque ela tinha muita frouxidão ligamentar, isso também é uma causa. Enfim, e porque teve um trauma, né? O que aconteceu naquele dia? O pé dela ficou no lugar e ela acabou girando o joelho. Então essa torção é o que fez romper o ligamento. Mas por que eu tô falando isso? Porque ela também tinha muito medo de lesionar o outro joelho. E aí, para resumir um pouco a história, o que aconteceu? Logo depois que ela lesionou outro joelho, ela até brincava, né? Eu pensei também depois, agora não tem mais problema nenhum, porque tá tudo grudado ali, né? Tá tudo grudado e não tem mais o que acontecer. Então, mais uma vez, com o joelho que você fez a cirurgia, se você respeitou o tempo de repouso, fez a fisioterapia bonitinho, não se preocupe mais com isso. O que você vai ter que se preocupar é realmente com o joelho, a gente chama de contralateral. Então eu tenho joelho direito, meu joelho contralateral lado esquerdo, tá? Porque acaba sendo inconsciente, o nosso corpo vai poupar o que está lesionado e usar o que está saudável. E aí, por uso em excesso, eu posso, não é uma regra, mas eu tenho que tomar cuidado com o joelho contralateral, tá? Para não sobrecarregar por conta do excesso. Não desista de uma lesão, eu sou craque nisso, eu sou craque, a Ju me ensinou a não desistir por uma lesão. Exatamente, meninas, exatamente, eu sou a prova viva que não desistam por lesões, não desistam por lesões. É triste, sim, você ter que ficar afastado, é ruim, mas não deixe esse fato te afastar do palco, ou te afastar daquilo que você gosta de fazer realmente, eu sei. E principalmente, agora que a gente tem essa consciência, porque há anos atrás não tinha isso. Tipo, machucou, beleza, paciência, vamos lá, vida que segue. E agora a gente tem essa consciência de prevenção. Então, para quem não se machucou, ou para quem já se machucou e não quer fazer outras lesões, a consciência da prevenção é muito importante, né? Porque hoje eu tenho as minhas lesões, mas se eu não tomar cuidado, se eu, sei lá, fazer de qualquer jeito, a chance de eu machucar outras coisas é muito grande. Então essa consciência é pro resto da vida, tá? E mais uma vez, o fortalecimento aí, isso pra Ruth e pra todas, o fortalecimento é pro resto da vida, porque, já expliquei no começo da live, lei do uso. Se eu uso, tá lá o músculozinho ativo. Se eu não uso, atrofia e volta tudo do zero. Isso eu falo que é até uma parte ingrata do nosso corpo. Porque tudo que a gente construiu com o tempo, ele se perde. Se você não trabalhar mais, não fazer aquilo, você vai perder aquela condição, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui as perguntas. A Ana, da infiltração. Eu já tinha dor há tempos, entrei no balé aos 3 anos e na adolescência vinham as crises, mas botava gelo e ficava tudo bem. Quando retornei ao balé aos 28, as dores voltaram. Fazia balé contemporâneo, flexibilidade, e tinha períodos que a dor era muito ruim. No ano passado entrei para Lira, circense, uau, que demais! Também, e aí foi o ápice das dores. Provavelmente, Ana, você tem uma história longa no balé, né? E aí isso acabou sendo um dos fatores, né? Para sua dor no joelho. Mas aí, por que eu falei que eu sou um pouco contra? Eu acho que é um procedimento interessante, porque a Ana pode dar até o relato dela aqui. A partir do momento que você fez infiltração, parece que tira a dor com a mão. Não é? Eu nunca fiz, mas eu tenho vários colegas que já fizeram. E realmente é esse relato que eles trazem. Ju, a dor da infiltração é ruim, é dolorido, mas assim, parece que tira a dor com as mãos. Só que aí, Ana, vale
exatamente o mesmo princípio para a joelheira. É como se você estivesse dando um paliativo. Você está dando um paliativo para a sua dor. E aí, aproveite esse momento que você está sem dor para fortalecer o seu joelho, para você pensar realmente na musculatura que está em volta do seu joelho. Porque se você não fortalecer, se você não tomar cuidado com a raiz, olha só isso, que loucura. Se você não tomar cuidado com a raiz do problema, a dor ela vai voltar. E aí o que vai acontecer? Você vai atrás da infiltração de novo. E aí, olha o ciclo. E aí você não cuida, e aí eu tenho dor, e aí eu faço infiltração, e aí eu viro num ciclo. Você é nova, você tem praticamente a minha idade. Nós temos a mesma idade. E tomar infiltrações, eu não sei te dizer exatamente ao certo, eu posso até pesquisar isso. Mas se eu não me engano, o ideal é 1 ou 2 infiltrações por ano. Porque se você toma infiltração direto, aquele líquido, eu esqueci o nome do líquido que eles colocam, mas isso acaba sendo prejudicial para o seu corpo, entende? Então aproveite esse período que você está sem dor para realmente fortalecer e ir atrás da causa, da raiz do seu problema. Que aí você não vai precisar mais de infiltração, aí você pode fazer lira, você pode fazer balé, você pode ter uma vida normal, né? Digamos assim, sem dores, tá? Então fica aí a minha dica para você e para todas as outras. Ruth, você tem Instagram e você é muito atenciosa. Obrigado! Pode me seguir aqui no balé, @balé sem lesão, tá? Estou disponível se você tiver mais dúvidas. Toda quarta-feira estou aqui, 8h30, é a nossa live semanal, com quarentena ou sem quarentena. E de vez em quando acabo abrindo umas outras lives também. E estou disponível no direct. Ó, minha mãe entrou... A Ana colocou aqui. Sim, muito ruim. Fiz só no joelho direito. A primeira semana é péssima, mas depois parece que você nunca teve nada. Agora estou no Pilates com a Dani para fortalecer. Perfeito! Perfeito, Ana. Perfeito. É isso aí. Esse é o caminho. Ótimo. Esse é o caminho. E aí, qual é o melhor, né? Como a Ruth colocou lá, mas academia é bom? Sim, academia é bom, Pilates é bom. Fisioterapia também, fisioterapia preventiva é bom, ainda mais se você for atrás de um fisioterapeuta esportivo. Então, assim, vá atrás de não vou chamar de esportes, mas de modalidades que vão te ajudar a fortalecer. E aí tenta buscar uma modalidade que você tenha um pouco mais de afinidade, que você goste, né? Porque é muito melhor você ir numa coisa que você goste, porque você fala, puta, que saco, vou ter que ir pra aula de pilates, nossa, que saco, vou ter que ir pra academia, entende? Então, tenta unir as coisas, assim, o útil ao agradável. Fortalecimento e aquecimento são as chaves para evitar lesões? Yes! Manu, leu meu e-book, hein? Sim, Manu, sim. Primeiro, o fortalecimento, porque ele vai proteger, lembra disso, tá? Sempre. O músculo ele vai proteger minha articulação, tá? E o aquecimento, porque é a maneira que eu tenho de elevar minha temperatura corporal. Então, eu preciso, é uma forma de falar assim, corpo, olha só, eu vou começar uma atividade intensa, então eu preciso que você esteja preparado, tudo bem? E até por isso que o aquecimento, a gente não vai nos alongamentos, a gente não faz coisas absurdas. O aquecimento é justamente para acelerar um pouquinho o coração, aumentar o sangue circulando e aumentar a temperatura corporal, tá? Porque aí a chance de se machucar diminui drasticamente. E aí é o que eu disse. Mesmo fortalecendo, mesmo aquecendo, eu posso chegar na sala, escorregar, cair, bater e me machucar. Pode acontecer, mas esses detalhes de atenção, de fortalecimento, de aquecimento, eles diminuem muito a chance de você se lesionar. Tá? Queria eu saber dessas coisas quando eu comecei a fazer balé. A minha dose foi única porque foi mais pesado. Ácido hialurônico que botei, exatamente, é isso mesmo. É ácido hialurônico. Nome estranho, né? E aí a gente chama de infiltração. Mas infiltração, olha eu com o termo técnico. Infiltração é o fato de você infiltrar na sua cartilagem, né? E aí o que está sendo infiltrado? O ácido hialurônico.
Dica de ouro da Ju. Aproveitem as dicas. Meu problema é malhar, não tenho afinidade, mas se faz necessário, no meu caso, eu acho, não é? Então, Ana, assim, mais uma vez, tenta buscar dentro do que é possível o que você gosta. Então, vamos supor, eu tenho academia e eu tenho pilates. Vamos lá, vamos pôr na balança. Academia, pilates. Qual desses dois talvez seja menos pior, assim? Acho que o pilates pode ser uma boa opção. Tá, e aí dentro do pilates, quais são as opções que eu tenho dentro do pilates? Eu tenho o mat pilates, que é no chão, que as alunas do treinamento corpo resistente ganharam uma aula de mat pilates. Ou com aparelhos. Todo mundo que faz com aparelho gosta. Vou tentar. E aí realmente é testar. Vai de coração aberto e testa. Não é pra mim. Tá, vamos buscar outra coisa, mas é importante que realmente você não deixe isso de lado. E tentar buscar alguma coisa, natação sim. Aqui, o problema da natação é que a gente não tem um impacto, mas pode ser usado como fortalecimento. Então, tenta buscar alguma atividade realmente que dê prazer, porque você precisa fortalecer a sua musculatura. É pra sempre, então precisa ser uma coisa que seja pelo menos um pouquinho agradável, porque senão no primeiro momento que você falar, putz, não aguento mais, tô de saco cheio, você vai desistir e vai deixar o fortalecimento de lado e aí tem chance de lesão, entende? Vamos lá, deixa eu voltar aqui a pergunta. Manu, e ajuda a melhorar na técnica dos passos, o fortalecimento, aquecimento e alongamento? Sim, vamos colocar um exemplo básico aqui. Se eu quero fazer um Grand Batman muito bem feito, é que o Grand Batman já está no final da aula, a gente já está naturalmente aquecido. Mas, para eu melhorar meu Grand Batman, o que eu preciso? Primeiro, flexibilidade, tá? Como que eu trabalho a flexibilidade? Eu até, na consultoria que eu fiz hoje com uma das alunas do TCR, eu expliquei sobre isso, qual é a diferença de alongamento e flexibilidade. Mas basicamente aqui, a flexibilidade ela é numa amplitude maior do que o próprio alongamento, tá? Então, para trabalhar flexibilidade, eu preciso estar aquecida e preciso trabalhar pelo menos o alongamento, certo? Se eu quero melhorar meu Grand Batman, eu preciso ter força na minha coxa, eu preciso fazer que o meu músculo pegue a minha perna e suba. Então, eu preciso trabalhar... é o tempo, mais 10 minutos. Eu preciso que meu músculo seja forte o suficiente para sustentar a minha perna lá em cima, certo? Então, é uma cadeia. Uma coisa vai puxando a outra. Mas para ter flexibilidade eu preciso ter mobilidade. Então, trabalha a mobilidade também. Não adianta. Se eu quero melhorar uma coisinha, eu tenho que pensar numa cadeia, porque uma coisa puxa a outra. Eu não consigo força se eu não for móvel, se eu não tiver a mobilidade suficiente. Mas ao mesmo tempo eu não consigo flexibilidade se eu não conseguir a mobilidade, entende? Então, são várias coisas que juntas a gente consegue melhorar um passo específico. Se eu quero melhorar uma pirueta, o que eu preciso? Além da força... Vamos supor, uma pirueta de quinta na ponta, eu preciso de força no pé, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de força no abdômen para sustentar o meu corpo, preciso de força nos meus braços, ao mesmo tempo, rapidez e agilidade para marcar a cabeça. Olha, eu digo que o balé é uma coisa muito louca, assim, é muita coisa para se pensar, mas sim, vai ajudar. Oi, Cris. Vanessa também chegou. Não tem problema, eu vou deixar essa live salva, tá? Tainá, Gabriel, enfim, é isso. E aí, só pra complementar a questão da cinta, né? Que a Manu tinha me perguntado lá em cima, mas a cinta é pra emagrecer? Olha, ela é usada, olha só, ela é vendida como forma de emagrecer, mas não é muito bem assim que funcionam as coisas, porque vamos colocar o mesmo princípio que a gente fez pro joelho pra minha parte do tronco. Então, vamos lá, eu sou a Juliana, eu posso usar a cinta por dois motivos. Primeiro,
quê? Ou porque eu tenho dor na lombar, dor nas costas, ou que eu quero diminuir mesmo aquela barriguinha e tal. E aí eu vou colocar a cinta na aula de balé. Olha só, eu já fiz isso, cá entre nós, eu já fiz isso e me arrependo amargamente. Porque depois que eu descobri, eu falei, gente, que loucura. Coloquei lá a cinta, certo? Aí meu corpo tá lá. Tem alguém que tá fazendo o papel de contrair toda essa musculatura do tronco. Então, lembra? O corpo ele é inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito preguiçoso. Preciso gastar menos energia, vou colocar minha energia em outro lugar, então eu não preciso mais pensar em contrair toda a musculatura do meu tronco. Não preciso contrair o abdômen, não preciso contrair lá atrás, não preciso contrair aqui as costas, os multífidos e nananana. Então ele vai relaxando, porque tem alguém que tá fazendo o papel dele ali. E muito bem feito, porque cinta é um negócio apertado demais, né? E aí, mais uma vez, não é um dia que você vai usar a cinta que vai te prejudicar, que vai te causar uma lesão, mas sim isso a longo prazo. Aí você usa um dia, você usa 2, você usa 3, você usa uma semana, 30 dias, tirei a cinta, que eu não aguento mais, porque o negócio começa a suar, não quero mais. Aí o que a sua musculatura tá? Atrofiada, não está fortalecida, não está ativa. E aí o seu corpo vai falar, epa, mas peraí, cadê aquele negócio que estava fazendo a força por mim? Foi embora. E aí a sua musculatura do tronco vai estar, não frágil não seria a palavra certa, mas vai estar mais enfraquecida. E aí para você fortalecer e ativar e ter o tônus muscular de novo, vai demorar. Que aí você vai precisar pensar tudo de novo. Nossa, preciso ativar o tronco. Percebe? Então isso, a questão da joelheira serve para tudo. Tudo. Munhequeira, tornozeleira, cinta. Então, claro que, mais uma vez, se o seu médico, se o seu fisioterapeuta recomendou a cinta por algum motivo, por alguma lesão específica, use. Não tô falando aqui pra você não usar, pelo amor de Deus, senão vão bater uns fisioterapeutas aqui na minha casa, vão querer me bater. Use quando for necessário, quando for recomendado. Caso contrário, não faça essa besteira, tá? A besteira que eu fiz, na verdade, não foi a cinta específico. Eu lembro que na época, todas as minhas amigas da classe fizeram também. A gente fazia aula, olha que loucura, tenho até vergonha de falar isso, gente. A gente colocava, sabe o papel filme? Aquele de embalar alimento? A gente passava creme, esse é pra fechar a live. A gente passava creme na barriga, tudo. Passava uma escovinha, porque falava que ativava as células, ativava toda a circulação. E passava aquele rolo de papel filme até ficar um negócio duro. Mas duro, que, olha só, eu não conseguia fazer cambrê na aula. O meu cambrê já não é... A minha mobilidade de coluna já não é muito boa. Aí eu travava a coluna e aí eu não conseguia me mexer. E aí não era só eu, era todas as meninas da sala. E aí a gente naquele cambrê assim, michuruco. Mas por quê? Porque eu tava fazendo besteira, pra não falar outra coisa. Tava fazendo cagada. Então não façam isso, tá? Primeiro, na verdade, qual era a ideia inicial lá? Era porque nem eu sei como que eu respirava, Manu, não sei como eu respirava. E eu suava, porque eu queria perder gordura da barriga. Gente, não é assim que você perde gordura da barriga, não faça isso. Mas ao mesmo tempo eu tava me auto-prejudicando, porque a minha musculatura tava, beleza, tem um papel filme aqui, fazendo o meu papel, abraço, eu vou descansar, tá? Então... Vocês nunca ouviram falar sobre isso, apesar que essa live vai ficar gravada. Ai, meu Deus, que vergonha. Sim, eu já fiz isso, mas não façam isso, tudo bem? Não repitam essa besteira que eu já fiz na minha vida. É até engraçado de relembrar. Que aí ficava a marca, olha só, no colã, vocês não têm noção, aí ficava a marca de suor aqui e ficava a marca de suor aqui seco. Seco. E aqui uma poça de água gigantesca e aqui uma poça de água gigantesca. Gente, era um negócio horrível. Aí você tirava aquele papel filme suado depois de 2 horas de aula de balé. Gente do céu. Mas tá bom. Abafa o caso, tá bom? Eu
acho que minha mãe não sabia dessa história. Se ela estiver aqui na live ainda, mãe, foi por isso que eu roubei o papel filme naquela época. Eu também usei isso há 20 anos atrás e com gel redutor. Pois é, Van, a gente fazia isso. E aí veja que grande besteira que a gente estava fazendo, né? Sim, seu abdômen ficava preguiçoso, mas sua coluna ficava tipo, ué, vou ficar travada. Exatamente, exatamente. Um ficava de boa e o outro falava, me tira daqui, pelo amor de Deus. Não. Ai, minha mãe tá sabendo dessa história agora. Eu roubava papel filme da minha mãe e ela nem se tocou na época, olha só. Alguns anos depois, mãe, me perdoa, foi sem querer. Bom, gente, é isso. Essa é a live de hoje. Passando vergonha, mas respondendo, fui pegando flagra, anos depois. Bom, eu espero que tenha respondido as perguntas de vocês. Então, para resumir tudo isso, cuidado, não usem joelheira, certo? A não ser em salvo casos muito específicos, mas no geral façam o seu corpo ser a joelheira, façam o seu corpo ser a tornozeleira. Combinado? Façam muito fortalecimento e manda coraçãozinho para me despedir de vocês. Um grande beijo. Lembrando que tá tendo sorteio lá no meu feed para vocês ganharem 1 hora de consultoria lá comigo, tá? Regras lá na última foto do feed. Um grande beijo, parabéns a todas as amantes da dança, afinal hoje é Dia Internacional da Dança. E aí confere lá e eu espero vocês. Quero muito ter 1 hora de consultoria e serão 2 ganhadoras, 2 ganhadores. Combinado? Grande beijo pra vocês e até mais!